Olha, a Petrobras anunciou um novo reajuste de 1,12% no preço da gasolina nas refinarias. O valor, claro, deve ser repassado para o consumidor. Aqui em João Pessoa, o litro da gasolina já está sendo comercializado por até R$ 4,19. Jaceline Marques tem os detalhes. O combustível subiu mais uma vez. Em alguns postos da capital, o litro da gasolina chega a custar mais de R$ 4,00. Mesmo quem anda de moto está sentindo no bolso a diferença. Eu ando de moto direto e ando muito todos os dias. Então tem que sempre estar pesquisando com o pessoal aqui o melhor preço para poder andar mais. Até quem está andando de moto está sentindo o preço? Muito. Para economizar gasolina, essa empresária conta que antes de dar a carona, tem que combinar o destino. Para economizar, eu procuro fazer uma rota mais concentrada possível, né? E aí pego família, tudo que vai para o mesmo destino para não ter que estar para lá e para cá. A mistura de combustíveis também tem sido um grande aliado do motorista. Eu boto álcool, gasolina, só isso. Vai misturando os dois combustíveis. É verdade, É o jeito. É verdade, para escapar, né? Ganhar o pão, né? Esse posto aqui do bairro dos Estados está oferecendo a gasolina a R$ 3,99. Com isso, a procura dos motoristas é muito grande e está congestionando o trânsito. Vai desistir? Não. Tá difícil. Tá complicado. Mas, em busca da economia, vale tudo? Vale a pena esperar. Nesses tempos de tanto aumento, o que é que a pessoa tem que fazer para economizar? Evitar fazer uma ou duas viagens desnecessárias. Por exemplo, você tem uma coisa para resolver, você tem que procurar outra para fazer tudo uma viagem só. Isso é básico, é essencial. Muitas vezes a pessoa quer procurar um posto com gasolina mais barato, mas não compensa porque mora muito longe. Não compensa, porque o que você gasta para chegar lá é o que você iria economizar. Então tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em tudo isso, exatamente. Pois é, né? A turma está passando aperto. E para falar sobre esse assunto e ajudar o consumidor nessa difícil missão de economizar, eu tenho agora a satisfação de receber nos estúdios o meu querido amigo Elton René, ele que é o nosso colunista e especialista em direito do consumidor. Boa noite, Elton. Boa noite, querido. Sempre satisfação recebê-lo aqui, né? Mas hoje você está uma missão difícil, complicada, o pessoal sofrendo. E eu já quero convidar você a ligar para a gente, tá? Pelo 3216-5088, fazer a sua pergunta a respeito do nosso tema de hoje, que é esse aumento aí dos combustíveis que ninguém aguenta mais. Elton, eu soube que houve aí uma pesquisa, né, em relação do último aumento. O que é que você tem para falar para o consumidor para ver se a gente consegue aí deglutir mais esse aumento que já está, olha, descendo quadrado? Deglutir e de forma arranhada, né? Para falar a verdade, pouco ou quase nada se consegue fazer nesse cenário, Jomar. O que na realidade o consumidor tem que tratar é aquilo que os consumidores no VT já falaram. É você otimizar o seu tempo, é você procurar, através de carona, dividir o veículo para você, de repente, compartilhar a utilização daquele veículo. Parece que está sendo a solução mais viável num cenário desse de crise. Estamos falando de um aumento que vem a nível nacional. Então, não é exclusividade da Paraíba esses aumentos que estão acontecendo. Tem estados, por exemplo, que o aumento está para mais de R$ 5,00. Então, tem postos vendendo mais de R$ 5,00 em muitos estados da federação. Em a Paraíba, ainda você pode encontrar, por exemplo, valores que patinam em R$ 3,80, R$ 3,70 e pouco, porque estamos trabalhando ainda com alguns estoques antigos. Então, tende também a aumentar nesses próximos dias. Então, a dica que a gente fala para o consumidor é procurar encher o tanque, é procurar otimizar o seu tempo, compartilhar o veículo, não é uma má ideia dentro desse cenário, e apertar o cinto, porque utilização de veículo, utilizar outras formas também de veículo, como transporte público municipal. É algo sério que devemos discutir isso para a sua utilização, porque utilização do seu veículo próprio só para uma situação, para você sozinho, com certeza está sendo mais do que você cuidar de uma família. É mais de uma família que você está colocando dentro do seu orçamento doméstico. E isso tem que ser levado em consideração. Agora, Elton, a gente encontra aí uma variação de R$ 3,70 e pouco a até R$ 4,19. Mas existem alguns sistemas aí de um aplicativo, né, que você consegue preços aí. Como é que funciona essa questão? Como é que você consegue baratear o preço do combustível utilizando esse sistema de aplicativo? Olha, são subsídios que algumas marcas elas atribuem ao consumidor através de umas condições especiais. É válido?
Existem algumas denúncias com relação a abuso nesse segmento, porque tem consumidor que de repente informa que o que está sendo informado não é efetivamente o que está sendo colocado na bomba, por exemplo, o desconto não seria daquele tamanho. Então, mas isso são ajustes que nós podemos fazer como órgãos de defesa do consumidor. A bem da verdade, Jomar, é que o comércio, a ponta, ela está tentando se virar como pode para poder atrair o seu consumidor, que já está minguado com relação à autorização dos veículos por conta do combustível. O comerciante, você sabe muito bem que o PROCON de João Pessoa, por exemplo, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do prefeito Cartacho, a gente faz sempre os monitoramentos dos preços e, é claro, a gente se preocupa com a ponta também, com aquele comerciante que de repente está com dificuldade. E se, eu não sei se a técnica ela já colocaram já tá a imagem. É em função daquela nota que você trouxe para nos apresentar. Você pode colocar? Você já vai falar? Pode. Pode colocar, Juliana, a nota fiscal. Tá aí, eu acho que tela. é válido. Nessa primeira imagem, você pode ver que tem alguns preços, tem a gasolina tipo C que está sendo vendida, isso no meio da tela, se você prestar atenção, né? A mais de R$ 3,80, isso é o preço de custo, Jomar. Isso é o preço de custo, você vê na ponta, não sei se tem outra imagem já grifando, mas eu acho que essa dá para ver tranquilo, R$ 3,80 o valor do custo, isso numa nota fiscal, num pedido para um posto aqui da cidade de João Pessoa. Solicitei porque é bom a gente informar o consumidor o que está acontecendo na ponta. Sim. Então, o comerciante, quando você compra um combustível já a R$ 3,80, ele não pode passar para o consumidor por menos de R$ 3,80, doutor. Então, algo acontece errado se ele aplicar nesse valor. Agora, claro, quando você tem alguns subsídios por conta de marcas famosas, ela é válida. Porém, o consumidor tem que abrir bem os seus olhos para que ele também não venha assim ficar numa situação desvantajosa na ponta, lá quando ele for abastecer o seu combustível. A dona Edna de Cruz das Armas pergunta o seguinte: se pode haver diferença de preço quando você abastece com cartão de crédito em relação quando você abastece com cartão de débito? Cartão de crédito e cartão de débito. Olha, existe uma lei, agora a lei 13.455/2017, foi editada agora em 2017, que ele permite a diferenciação de preço entre cartões de crédito e débito para dinheiro. Ou seja, o comerciante ele pode fazer aquela barganha que geralmente seria o custo operacional do cartão de crédito, né? Então, o consumidor pode barganhar junto com o seu fornecedor nesse sentido. Então, pode haver diferenciação. Com relação ao cartão de crédito, também vai se inserir nesse contexto. Por quê? Porque o custo operacional do cartão de débito também é diferente do cartão de crédito. Então, a taxa de juros é menor daquilo que se cobra, a taxa de juros não, perdão, a porcentagem que se cobra do serviço é mais em conta do que no cartão de crédito. Então, com certeza, do cartão de débito vai ser mais barato para o consumidor, o cartão de crédito vai ser mais caro e, evidentemente, com o dinheiro em espécie vai ser ainda muito mais barato nesse processo de barganha. O Júnior de Mangabeira, ele faz uma pergunta em relação ao atendimento no PROCON. Ele pergunta se o agendamento foi cancelado e se agora obrigatoriamente tem que se abrir um processo no PROCON. Eu não entendi muito a pergunta do Júnior, mas... É o seguinte, ele pergunta se o agendamento entre o consumidor e o PROCON, para o consumidor ser atendido lá no PROCON, se esse agendamento continua ou se agora tem que se abrir um processo. Não há agendamento para atendimento do consumidor, por isso que eu não entendi. Na realidade, o que a gente faz de forma administrativa, eu atendo pessoalmente alguns consumidores e eu agendo, eu como secretário da pasta, agendo. Mas o atendimento ao público não existe agendamento. O atendimento ao público naturalmente é só ir no setor de saque e qualquer PROCON é dessa natureza. Chegou lá, pega a sua ficha e você vai ser atendido naquele exato momento. O Carlos Lima pergunta o seguinte: se os postos aumentarem todos ao mesmo tempo, preços aí muito próximos parecidos, né? Isso não configuraria cartel? É a pergunta do Carlos. Poderia ser configurado, evidentemente, por conta de uma espécie de alinhamento de preço, né? Mas isso precisa de uma investigação mais apurada e, evidentemente, os órgãos fiscalizadores e controle externo fazem esse tipo de apuração. Porém, o que eu vejo hoje na Paraíba, eu não vislumbro a questão do cartel. De forma muito simples, o que a gente vê é uma briga acirrada. E eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Aqui na Paraíba, paradoxalmente falando, ainda nós ostentamos um dos menores preços da federação. Então, se você for olhar para Recife, por exemplo, Fortaleza, Natal, o preço da gasolina já está lá para as cuscuias.
para cucuia. Então, por exemplo, em países, em estados da região norte, por exemplo, o combustível está vendendo acima de R$5. Então, nós ainda, com a carga tributária que nós temos, que não é barata, que é uma das mais caras também do país, nós conseguimos ainda segurar esses valores. Porém, estão muito caros. Agora, por conta do acirramento desse comércio tão grande, os preços podem ser muito parecidos. Então, estamos falando também de um segmento onde existem redes. Sim. Então, só uma rede de postos, são 20 postos. Então, isso dá uma percepção que talvez tenha algum alinhamento nesse sentido, mas eu creio que não. João do Bar das Indústrias pergunta o seguinte, Elton, quando o consumidor suspeita que o posto está vendendo combustível adulterado, o que é que ele deve fazer? Qual o seu procedimento? Claro, a primeira postura que o consumidor tem que ter é você procurar o próprio posto, né? Procurar o gerente, procurar a pessoa responsável, a pessoa que abasteceu o seu veículo e informar, olha, algo aconteceu de errado aqui no meu veículo, então eu preciso saber, preciso checar, mas antes de tudo, o consumidor é preciso ele ter de posse o seu cupom fiscal. Ele é necessário nessas horas para criar o vínculo, para demonstrar que foi feito a prestação do serviço, a compra daquele produto também naquele estabelecimento. E, claro, pedir satisfação com relação àquela situação. Vai fazer a devida análise. Se ele encontrar dificuldade por conta do comerciante, aí ele pode entrar em contato com o órgão de defesa do consumidor, PROCON mais próximo, por exemplo, PROCON de João Pessoa aqui em João Pessoa, que é no 0800 083 2015, e solicitar a presença de um fiscal que com certeza vai ter a sua assistência garantida. Elton, eu sei que você tem um Instagram, né, que você atende as pessoas para tirar dúvidas. Você Sim. pode até falar do seu Instagram e como é que tipo de dúvida pode ser tirada, todas em direito do consumidor? Direito do consumidor, Jomar, é algo tão amplo e tão próximo da gente. Você é operador de direito, você é advogado, você sabe do que eu estou dizendo, então é o direito mais próximo de nós. Então, a gente sempre abre o nosso Instagram. O Instagram é o @EltonRené. Consumidor que tiver dúvidas, a gente faz isso através de direct. É algo muito pessoal. Eu coloco isso de forma pessoal, Sim. porque faz parte da nossa bandeira e, é claro, você atrai a atenção dos consumidores para uma educação, que a gente chama de educação para o consumo. Então, fica aberto aí para os consumidores do nosso Instagram e, claro, a gente está aí não quase 24 horas, mas boa parte do tempo. Ok, obrigado, Elton, pela sua presença aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, né? Sempre tratando de assuntos de interesse de todos nós. A gente pode até não ter renda, mas todo mundo consome. Todo mundo é então, consumidor. todos nós somos consumidores. Aguardando já a próxima sexta-feira, mais um assunto aqui de interesse. Você pode sugerir por meio do nosso WhatsApp, pelo 993321212. Você sugere um tema, quem sabe na próxima sexta-feira não será um tema que sugerido por você, nosso caro consumidor. Elton, bom fim de semana para você. Obrigado. Até sexta-feira, se Deus quiser.